Quer água, né? Não, eu tenho água aqui também, mas vou terminar meu Olá. vinho. Vamos embora. Boa tarde a todos os participantes. Tenho o prazer de estar aqui com vocês nessa importante discussão sobre os desafios e potenciais para o uso das soluções baseadas na natureza, que são as SBNs, no contexto das inundações urbanas. Meu nome é Maria Sanchelas e é um enorme prazer estar aqui como mediadora nessa conversa tão relevante para o futuro das nossas cidades. Hoje, nós reunimos dois palestrantes notáveis, a paisagista urbana e especialista em urbanização sustentável, Cecília Zog, e o engenheiro civil e consultor especialista em recursos hídricos, Luiz Fernando Orsini de Lima Yazaki. Nós estamos prestes a aprender um pouco mais sobre os caminhos inovadores para lidar com um dos desafios mais urgentes que nós temos notado e tem sido potencializado pelas mudanças climáticas, que são as inundações urbanas. Há uma grande necessidade de repensarmos como a gente faz nas nossas abordagens, integrando a solução que respeita e trabalha em harmonia com a natureza, porque isso é uma das coisas mais evidentes que nós precisamos potencializar ao longo das nossas discussões. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nesse momento, vamos explorar experiências práticas dos nossos palestrantes, desafios que foram superados e os benefícios que as soluções baseadas na natureza possuem ao serem aplicadas. Então, convido a todos vocês que estão acompanhando com a gente a participar de forma muito ativa, enviando suas perguntas, suas contribuições ao longo desse debate. Afinal, é um debate colaborativo em que todos nós vamos aprender, vamos trocar um pouco e ter conhecimento mais aprofundado sobre a temática para o futuro das nossas cidades. Antes da gente começar a já mergulhar e falar um pouquinho mais dos nossos palestrantes e entrar propriamente no debate das soluções, gostaria de convidar os participantes a se apresentarem brevemente e a contribuírem um pouquinho com essa bagagem incrível que ele já possui. Então, vocês sintam-se à vontade para vocês falarem um pouquinho de vocês, um pouquinho da trilha profissional, a famosa mini-bio. Então, eu convido primeiro o Luiz a se apresentar, contar um pouquinho para a gente, e depois a Cecília logo em seguida. Obrigado, Maria. Obrigado pelo notável. Eu achei um pouco exagerado isso. Pela bagagem incrível, tal, mas não é tanto assim, né? Eu sou engenheiro civil, trabalho com saneamento básico, especialmente manejo de águas pluviais, já há bastante tempo, né? Sempre me apaixonei pelas questões da água, né? A água é fundamental para a vida humana, né? Sem água a gente não existe. Precisamos tratar muito bem essa água. Bem, eu trabalhei bastante com isso, projetos, acompanhamento de obras, né? Peguei todas as fases da engenharia, né? Nesse tempo todo, há mais de 45 anos que eu trabalho com isso, né? Tive a oportunidade de coordenar alguns planos de drenagem, de manejo de águas pluviais, como a região metropolitana de Curitiba, o plano de São Paulo, do município de São Paulo, né? Recentemente, o plano da Grande Vitória, no Espírito Santo, né? E de muitas outras cidades, né? Então, eu tenho assim uma experiência bastante grande em consultoria, né? Projetos, etc. E passei também um tempo na universidade, né? Como pesquisador, trabalhando, coordenei a área de manejo de águas pluviais do Laboratório de Hidráulica, lá da Poli USP, né? Que é da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Foi uma experiência excelente, porque depois de tanto tempo trabalhando na iniciativa privada, voltei para a universidade. Isso foi excelente, uma boa reciclagem. E, enfim, tenho assim me esforçado para trazer toda essa experiência, né? Também tive a oportunidade de fazer um trabalho internacional, numa cooperação entre o Brasil e a Itália, né? Um trabalho que perdurou bastante tempo. Eu aprendi muito o que se faz na Europa, etc. Mas estou aqui à disposição. Cheguei de falar de mim. Cecília.
Tá sem som, Cecília. Quero agradecer muito esse convite, essa honra de estar aqui, né, com o Luiz, que é uma pessoa que eu tenho, assim, admiração, conheci há muitos anos atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, talvez, num evento sobre águas urbanas, na USP, acho que foi na USP, enfim, de lá para cá, tenho acompanhado um pouco o trabalho, né, do Luiz, mas, assim, acho que ele é um dos engenheiros inspiradores para essa mudança que a gente precisa ter na visão da engenharia do controle. Quero agradecer muito a Maria também pelo convite, e pelo resto da equipe também, o Miguel e o Rafa, que estão aí por trás, nos bastidores, por essa oportunidade de estar aqui para falar desse tema que eu tenho me dedicado há 20 anos, mais ou menos, e de coração, assim, mergulhada há uns 15, né, mesmo, assim, completamente. E sou uma newcomer nessa história toda, porque eu comecei minha carreira, essa carreira que eu vivo hoje, quando eu ia fazer 50 anos, dei uma virada, comecei estudando paisagismo achando que eu ia fazer jardins, me apaixonei por uma bacia hidrográfica, então nós temos algo em comum, Luiz. Sou completamente... Na primeira aula que eu tive com o Fernando Chassel, que era um grande paisagista brasileiro, lá do Rio de Janeiro, ele abriu o primeiro curso, uma primeira faculdade, a única, né, faculdade de paisagismo, que era condensado, um curso que ele tinha feito com a Aziz Absaber, e eu tive a sorte de entrar na segunda turma dele, e quando ele abriu a bacia hidrográfica ali, eu falei, cara, entendi tudo, é isso que eu vou ser da minha vida, né? Então, ali a minha vida deu um pinote, né? Literalmente, deu uma virada gigantesca, larguei tudo para trás e comecei tudo de novo. Fiz a faculdade, depois fiz mestrado, depois entrei em mil eu não diria, mas muitos grupos de pesquisa internacionais. Comecei a mandar trabalho para congresso, completamente ignorante, não sabia nem o que era Lattes quando eu entrei para o mestrado. O dia que eu tinha que fazer um Lattes, eu falei assim, mas o que é isso, né? E aí uma amiga minha falou, não, eu tenho uma pessoa que pode fazer para você, você vai passando os trabalhos e ela monta o Lattes para você. Eu falei assim, mas eu nem sei o que é Lattes, eu não tenho trabalho nenhum, nunca fiz nada disso. E aí a minha vida começou assim, né? Essa minha nova vida. Então, foi muito rápido, porque eu comecei a mandar trabalho, no que eu comecei a pesquisar, eu comecei a mandar trabalho para eventos internacionais, comecei a ser aceita, e eu viajei por o mundo inteiro, levando e conhecendo, acabei entrando em diversos grupos de pesquisa, de biodiversidade, cidades biofílicas, mudanças climáticas das cidades, biodiversidade, né? Ecologia urbana, sou da Sociedade Internacional de Ecologia, Society for Urban Ecology, que é sediada em Salzburg, fui presidente para o Brasil dessa sociedade. Então, de repente, eu estava assim, num universo completamente novo e não tinha muito compromisso. E eu, na minha ignorância, fui abrindo as portas, né? E fui aprendendo assim muito, né? Foi um intensivão prático que eu fui encarando em congressos em vários países da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, enfim. E foi assim um percurso que sempre eu acho que foi a melhor fase da minha vida, foi essa segunda fase aí que eu estou vivendo até hoje. Então, e aí eu acabei me dedicando muito à infraestrutura verde, que depois passou a ser soluções baseadas na natureza, que é o grande guarda-chuva hoje, reconhecido, né, como SBN, e me tornei realmente uma expert, né, inclusive sou avaliadora de projetos aqui na Comissão Europeia, eu moro em Lisboa, já há 2 anos e meio, e aí é isso. Agora eu estou num processo aí de um doutoramento em alterações climáticas e políticas para desenvolvimento sustentável aqui na Universidade de Lisboa, mas eu estou focando muito mais no lado humano, né? Na parte humana da questão climática, é uma outra... Assim, eu acho que eu preciso entender outras coisas aqui.
e também estou começando um outro projeto, enfim, estou num momento aí de transição novamente. Aí é isso. Então, chega de falar de mim, mas eu acho que é legal a gente compartilhar, até porque eu acho que essa virada aos 50 anos inspira muita gente que fica levando a vida achando que não dá jeito, né? E por causa de pressões sociais, familiares, que foi o que aconteceu na minha vida inicial, né? Meus primeiros 50 anos, eu fiquei presa numa bolha, e a minha vida realmente começou no dia que eu explodi a bolha e saí fora. E aí é isso. Trajetórias e compartilhamentos já inspiradores. Nem começamos direito e o que vocês já trazem, já traz uma pitada de inspiração, de superação e de, olha, tá aí, né? Vamos explorar, vamos conhecer mais, vamos viver mais e colocar a natureza também fazendo parte da nossa trajetória. Então, aproveitando que vocês já se apresentaram, para a gente já fez um esquenta, para a gente já começar. Cecília, você pode compartilhar com a gente alguns exemplos práticos que você já consegue, que você viu, né, ao redor do mundo, que você já comentou que você já foi para vários lugares, de soluções com êxito, aí pode ser no Brasil também, implementadas para combater as inundações urbanas? Seu microfone está fechado. Cecília, seu microfone está fechado. Eu conheço vários casos, em várias escalas, mas eu acho que eu vou começar com dois casos brasileiros de 1972. Eu acho que o Luiz certamente deve conhecer o de Curitiba, que é o do Parque Barigui, que é um parque que é uma SBN construída há 50 anos atrás, 51 anos atrás, inaugurada, né? Que é um parque no centrão de Curitiba, que todo mundo usa para tudo, né? Enfim, é um oásis no centro da cidade, e que, em dias de grande chuva, ele se torna numa grande bacia de acomodação de água, de retenção de água. Então, eu acho que a gente não precisa ir longe para buscar exemplo. E no mesmo ano, foi inaugurado em Campinas o Parque Portugal, né, que é conhecido como Taquaral, que também tem a mesma função. Então, evita as inundações urbanas, e esse Parque Taquaral em Campinas foi construído na época em que houve a urbanização do entorno. Então, tem ali também eu não sei exatamente qual é o planejamento que foi feito, urbanístico, né? Eu não cheguei a pesquisar isso, mas eu sei que o parque ele também acomoda a água da chuva, né, para evitar a inundação no entorno. Eu não sei a questão da biodiversidade, que é fundamental para as SBN, eu não sei como é que é. Eu acho que em Curitiba tem uma rica biodiversidade, pelo que eu já andei no parque, mas eu também nunca vi estudos a respeito. Eu procuro sempre saber quais são se tem monitoramento, né? O que eu sei é que eu já vi várias notícias de jornal lá de Curitiba dizendo que o parque inundou, e as pessoas reclamando que o parque tinha inundado. Eu falei, gente, é ignorância da mídia, porque o parque é para inundar, porque essa cidade não inunda, é para isso que tem um parque, né? O parque é um parque inundável. Isso daí acontece em vários países e hoje é um consenso. Eu acho que isso daí ganhou 51 anos está feito isso, né? Então, está dando resiliência para encarar esses eventos climáticos extremos para a cidade há muito tempo. E nada melhor do que a gente olhar para esses projetos antigos, que nem tem o Emerald Necklace lá em Boston, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um projeto da pessoa que fundou a escola de paisagismo lá nos Estados Unidos, né? Ele que deu o nome de arquitetura paisagística, que é o Frederick Law Wilson. O Boston era a cidade mais poluída e impactada do século XIX, do final do século XIX, nos Estados Unidos, porque era a cidade principal, era a cidade mais industrializada, e aí o Olmsted foi contratado para dar um jeito naquilo, né? Para acertar, melhorar a qualidade urbana, né? Então, ele planejou a primeira infraestrutura verde, ele fez um colar de esmeraldas que juntava
o Franklin Park, o Jardim Botânico e descia pelo Rio Muddy e construiu o Jamaica Pond, né, um lago Jamaica no meio do caminho, e fez um grande corredor verde que tem o primeiro alagado construído da história, na foz do Rio James, lá embaixo, que depois foi cortado por uma autoestrada, enfim. E aí, a última vez que eu soube, que eu tive notícias que eu tive lá, eles iam, inclusive, abrir o espaço que a estrada tinha feito o gargalo. Então, ali é, assim, incrível. Eu já desci aquilo tudo a pé. É assim, quem está estudando, vale a pena fazer uma visita a Boston para ver um projeto que foi planejado durante 10 anos e foi implantado durante 20 anos, inaugurou na virada do século XX, né? No final do século XIX para o XX, ele foi inaugurado. Levou 2 décadas de construção, 1 década de planejamento, para vocês verem qual é a importância de se fazer um bom planejamento, um bom projeto. Não se sai fazendo as coisas no tapa, que nem no Brasil se faz, né? Então agora vamos fazer isso. Não, agora bota um jardim aqui. Não, agora faz aquilo ali. Não é assim, né? Eu acho que a gente precisa ter uma visão sistêmica, precisa entender o contexto para daí sair fazendo. E aí, nos últimos 25, 30 anos, muita coisa aconteceu. Eu acho que desde o final da década de 60, a gente tem visto uma virada, né? Desde Design with Nature, aí vem também Ecologia da Paisagem, com Richard Foreman, McHarg, são diversas pessoas-chave que fizeram essa virada, né? No fim da década de 60 para frente. E aí veio a tecnologia atrás disso, que potencializou assim, uma alavancagem muito grande na produção de projetos de qualidade, né? De planos e projetos de qualidade. Posso dar só uma complementação no que a Cecília falou do Barigui, né? Realmente, Curitiba teve um planejamento interessante na década de 50. O primeiro desenho foi um arquiteto, se não me engano, um urbanista francês, que eu não lembro o nome. E ele marcou as áreas dos rios, um entorno dos rios, e daí falou: agora a cidade vocês colocam no que sobrou, mas deixa o espaço dos rios. Isso não foi preservado totalmente, porque você sabe como é que é, a pressão urbana é tremenda. No plano de drenagem de Curitiba, que eu participei, 30 anos depois da construção do Parque Barigui, né? Foi em 2002, por aí, né? A cidade cresceu muito, e mesmo com o parque, né, há inundações, né? Quer dizer, o desenvolvimento da cidade urbana foi muito grande, então a gente propôs ampliar o parque, construindo alguns lagos adicionais para reservar, melhorar tal, né? E a primeira coisa que foi indicada é que essas áreas fossem declaradas de utilidade pública, né? Acho que não levaram muito a sério. O tempo passou e agora hoje tem um shopping center, exatamente onde a gente tinha proposto ampliar o parque, né? Mas isso é assim, né? As coisas, as pessoas não levam muito a sério, né? E agora eles têm que conviver, embora tenha o parque, né, com uma série de problemas. Money talks. O dinheiro manda, né? Porque o shopping center não vem ali à toa, né? Pois isso é um conflito que, quando a gente fala de manejo de águas pluviais urbanas, sempre aparece, né? Você arrumar espaço, porque o que a gente diz é o seguinte: a água vai ocupar o espaço que tiver, né? E se não tem espaço, vai alagar e vai criar esse problema todo. Então, a arte da engenharia de drenagem, de manejo de águas pluviais, é justamente achar esses espaços, né? Entendeu? De forma que haja uma certa harmonia com o planejamento urbano, né? Agora, os conflitos, né? As pressões, o sistema viário, construções e tal, né?
acaba criando uma briga danada, sabe? Né? E o poder econômico aí pesa bastante. Eu não sei como é que é, Maria. Eu tinha preparado uma pequena apresentação aqui. Por favor, vamos pode compartilhar com a gente. Pronto, já está aí. Eu vou trazer alguns dados. É um pouco da minha experiência de engenheiro na área. Eu acho que isso é ótimo que a Cecília esteja aí, que ela vai depois poder falar, né? Bom, eu estou abrindo aqui com um parque tipo Barigui, que não é no Brasil, é na Itália. Né? Bom, é interessante porque no dia 26, 2 domingos atrás, saiu como manchete na Folha de São Paulo. Né? Exatamente isso que está aí. Bairros pobres concentram ilhas de calor em São Paulo. É um trabalho que eles fizeram de geoprocessamento, né, cruzando o aumento da temperatura da superfície da cidade com a renda de diversos bairros. Né? E mostra, né, que quem está sofrendo mais justamente são os bairros periféricos, aqueles onde a renda é menor. Eu vi isso aqui, lembrei dessa live, falei, deixa eu mostrar, né, para chamar a atenção, que a coisa é grave, saiu na primeira página de um jornal importante, né, e a gente tem que se preocupar mesmo. Né. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns princípios do manejo de águas pluviais, um pouco sobre o efeito das SBNs, algumas diretrizes que o governo federal está montando sobre projetos de manejo de águas pluviais e alguns exemplos breves aí para depois a gente poder discutir. Né? Bom, o princípio básico da engenharia, antigamente o princípio era assim: eu aumento o tamanho dos canais, canalizo, faço revestimento de concreto, aquela coisa toda. Que isso se mostrou com o tempo absolutamente insustentável. Basta ver São Paulo e outras cidades brasileiras, o estado em que está. Hoje está muito difícil você reverter. Mas o princípio básico da engenharia é você não aumentar a vazão natural. Isso a gente tem que perseguir. Nem sempre é possível, né? Nem sempre é viável, né? Possível sempre é, né? Certo? Mas é que esse excesso de vazão provocado pela urbanização, ou ela seja amortecida em reservatórios, né, temporários, né, ou ela infiltre no solo. Tá? Bom, o que acontece é que o controle das águas pluviais na cidade, né, ele tem que ser feito no percurso da água, né, e tem que começar lá na propriedade privada, né, tá certo? Que deve já tomar esse cuidado, né, de não impactar, porque você impermeabiliza uma área, você está jogando mais água para a sociedade, né, para o serviço público, tá socializando de certa forma, aquele impacto que você provoca. Então, isso é importante que você tenha medidas nas fontes e, durante o seu percurso, que a gente chama de medidas distribuídas. Não é? Então, veja, essa figurinha interessante, ela já mostra que a solução não está aqui no local que sofre o impacto, mas durante todo o caminho. Não é? Vamos tratar bem a água, né, no seu caminho. E outra coisa, os problemas das inundações, das enchentes, das enxurradas, elas surgem, como a Cecília falou, que se apaixonou pela bacia hidrográfica, então é isso mesmo. Né? Se você maltrata a bacia hidrográfica, impermeabiliza, suja, né, nós vamos ter rios maltratados, vamos ter falta d'água, vamos ter enchentes, vamos ter poluição. Né? Então, da mesma forma que os problemas são distribuídos, né, as soluções têm que ser distribuídas. Né? A gente está chamando isso, é uma coisa que a gente eu trabalhei com o Ministério das Cidades, né, de soluções de primeiro nível. E as soluções mais tradicionais, onde você atua no corpo hídrico central, a gente está chamando de soluções de segundo nível.
Aqui tem alguns projetos dos quais eu participei, né, em que a gente buscou, na medida do possível, né, inserir SBNs, né, como, por exemplo, esse do Anhangabaú, que é de 2013. Né? O Anhangabaú é o rio central de São Paulo, é o centro da cidade. Ele tem 80% da área impermeabilizada. É muito antiga, você não consegue tirar o que tem lá. São edificações já muito consolidadas, avenidas, pistas. Então, e ele inunda, o Vale do Anhangabaú inunda 4 a 6 vezes ao ano, criando um transtorno para a cidade inteira, porque ali é o centro, é o cruzamento norte-sul. Né? Então, é uma coisa desgraçada. Então, a gente haviam projetos de medidas concentradas exatamente. Então, grandes piscinões, grandes canais. Tinha um projeto de fazer um big túnel, né, para drenar essa água direto lá para o rio Tamanduateí. Né? Então, a gente procurou, num trabalho feito lá, a universidade foi procurada pela prefeitura e falou: olha, nós queremos um parecer da universidade. Né? Então, no nosso laboratório, a gente estudou de propor medidas distribuídas. Né? E, entre elas, SBNs, nas pouquíssimas áreas que tem. Né? A gente fez um levantamento prévio, né, de áreas livres que pudessem ser colocadas, e a gente conseguiu achar que 4%, é muito pouco, 4% da bacia era possível. Depois, olhando com mais vagar, se descobriram muitas outras áreas, mas enfim. Né? Então, a gente, através de modelagem matemática, isso que é importante, a gente percebeu que o efeito dessas SBNs, as vazões, a profundidade do nível d'água das inundações com e sem SBN dava uma pequena diferença. Isso lá na saída da bacia hidrográfica. Tá? Então, mais que... E uma redução de periculosidade. A gente trabalha muito também com esse conceito, não é só nível de água de inundação. A gente tem que associar velocidade com nível d'água. Porque uma inundação, às vezes, rasinha, com uma alta velocidade, ela é perigosíssima. Né? Então, com as SBNs, a gente consegue reduzir de 55%, aumentar, né, as áreas as vias de baixa periculosidade para 59%. É pouco, né, mas já é importante, é um resultado importante. Tá? Mas o que a gente observa é que o efeito local, quando você pega pequenas bacias, áreas de contribuição, aquelas ruas que alagam toda hora, que qualquer chuva alaga, não sei o quê, o efeito é excelente. Praticamente a gente consegue eliminar esses pequenos alagamentos que acontecem durante as chuvas mais frequentes. Embora não tenha um efeito grande, na saída da bacia com chuvas extremamente grandes, a gente traz um benefício também distribuído na bacia. Outro trabalho que foi feito para a bacia da Luz, aqui em São Paulo, também ele simula com e sem SBNs, e a gente percebe que a redução da vazão da bacia, com a utilização de várias soluções baseadas na natureza, distribuídas pela bacia, pode chegar para baixos períodos de retorno até mais de 25%. É bastante considerado. Então, o que a gente quer mostrar com isso, né, é que elas têm, sim, um efeito positivo no controle de cheias. Esse trabalho aqui é mais recente, que o Miguel, que me convidou para vir aqui, participou na região metropolitana de Vitória. Então, aqui, esse mapa aqui é a ilha de Vitória, através de modelagem matemática, modelos calibrados, a gente traçou as linhas de inundação. É uma região muito plana, baixíssima declividade, quase ao nível do mar, tem uma influência da maré muito grande, tá certo? E o objetivo do trabalho era
eliminar essas manchas de inundação para tempo de retorno de 25 anos. Né? Então, isso aqui afeta 6 mil domicílios, né? E fora o trânsito e outros transtornos que isso causa. Tá? O pessoal lá, o cliente, a prefeitura, tal, o Estado do Espírito, eles queriam que a gente construísse mais galerias, estações elevatórias e tal, e a gente percebeu que... Inclusive tem uma estação elevatória gigantesca de 33 metros cúbicos por segundo, mas você não consegue fazer chegar até ela só um pouco mais da metade desse número. Então, por falta de espaço, não tem como fazer galerias e coisa numa cidade tão densa. Então, nós fizemos um estudo da possibilidade de usar o sistema viário com a implantação de medidas distribuídas, né, principalmente SBNs, né, jardins de chuva, pavimentos permeáveis, para abatendo a cheia no seu percurso, e isso teve um sucesso. O modelo mostrou, a modelagem mostrou que isso elimina completamente aquelas manchas. Então, nós adotamos esses 3 tipos de solução. Aqui tem alguns dados, um tipo de jardim de chuva que você consegue armazenar 50,5 metro cúbico por metro quadrado, né? Alguns reservatórios lineares. Isso não dá para você resolver uma cidade tão densa só com SBN, você tem que usar algumas estruturas, mas são estruturas de retenção, elas não ficam jogando água para baixo. Aí vem sempre aquela história, mas quanto custa isso? Então, eu só quero apresentar essa conta para dizer que o plano de Vitória, com essas SBNs, etc., né, ele prevê investimentos de quase 3 bilhões de reais. Nossa, 3 bilhões é muita coisa. Só que os prejuízos que a população tem, os prejuízos esperados, né, é mais de 4 vezes isso. Né? Nós calculamos isso, a gente fez a valoração dos prejuízos. Né? E isso vai, agora, se você dividir pelo número de habitantes, isso vai custar para o cidadão lá do Espírito Santo menos de R$ 7,00 por habitante por mês. É um cafezinho para cada habitante por mês. Se cada um deixar de tomar um café por mês, né, você consegue financiar tudo isso aqui. Então, não é uma questão de custo que não se faz. Tá? Eu acho interessante, eu tenho acompanhado um pouco esse trabalho em Nova York, né, que é a implantação de soluções baseadas na natureza pelo centro da cidade, pelo Manhattan, né, com o objetivo de reduzir, né, a afluência de água de chuva no sistema unitário de esgotos e águas pluviais que eles têm e evitar que isso extravase para os rios que estão ao lado da cidade. Né? Então, eles têm um programa muito grande, eles pretendem reduzir mais de 6 milhões de metros cúbicos por ano que cai no sistema unitário. Né? E prevê um investimento de 2,26 bilhões de dólares. Né? É muito, não sei o quê, não sei o quê. Aí você faz a conta direitinho, quanto sai isso por habitante, etc. Dá também um cafezinho. Eu não sei quanto custa um cafezinho em Nova York, mas é $1 por mês por habitante, né? Para você ter um benefício extraordinário. Esse trabalho já pode ser acompanhado pela internet, tem um sistema que você vê o que está sendo construído, o que está planejado, né, e o que eles já estão conseguindo. Então, eles têm usado esse tipo de estrutura no meio da cidade, uma cidade bastante impermeabilizada e tal, né, e com um sucesso muito grande. Aqui você está vendo o jardim de chuva funcionando, né, durante a chuva, etc. Bom, eu falei do Ministério das Cidades, é um trabalho que eu participei como consultor, não é? Que é uma revisão de todas as normas para contratação de projetos de drenagem, né? Quando o governo federal quando se solicita recursos para o governo federal. Então, nessa revisão, eles propõem privilegiar o que se chama as soluções de primeiro nível, que são medidas que atuam que procuram atuar nas causas do problema.
né, através de medidas compensatórias, né, com muito incentivo ao uso de ISBNs, né, nos casos em que, muitos casos, você pode remanejar as populações, você não precisa fazer grandes obras, né, e uma série de outras coisas que depois a gente pode falar. E as soluções de segundo nível, que são as mais tradicionais, né, só quando você não consegue resolver com as soluções de primeiro nível. Então, se incentiva o uso de modelos matemáticos que conseguem reproduzir a dinâmica das inundações na cidade, né, como modelo de suporte, como ferramentas de suporte à decisão, né, para que a gente, primeira coisa que eu vou colocar soluções de primeiro nível. Resolveu? Né? Não resolveu. Aí sim eu parto para soluções de segundo nível. Tá? Consegui resolver? Não resolveu. Aí vem uma série de medidas complementares. Tá? Então, para você conseguir, para um município, quando entrar em vigor essa nova normativa, conseguir dinheiro, ele tem que passar por esse processo todo e mostrar, né, que ele, né, previu a implantação de SBNs. Alguns exemplos rápidos. Bom, um dos objetivos das SBNs é muito legal, porque tem muitos efeitos benéficos. Você faz aqui em São Paulo tem maneira de fazer piscinão de concreto, é um buracão na rua, no meio de uma praça, né? E que vai funcionar uma vez cada 2, 3 anos, enche de água, entendeu? E fica aquele buracão vazio lá o tempo todo, desvaloriza o entorno, a cidade vai ficando horrível, né? E quanto esse tipo de medida, você está usando a paisagem como solução, né? E ele tem uma série de benefícios, não é só a redução das cheias, mas também reduzir as ilhas de calor, como nós vimos ali naquela notícia, recarga do aquífero, a harmonização paisagística, aumentar a resiliência urbana, proteger as áreas de risco, enfim, tem uma série de coisas, não é? Muito diferente de uma simples obra enterrada, né? Esse é um trabalho recente do Banco Mundial, né, que tem um cardápio de soluções baseadas na natureza, está publicado aí, acessível pela internet, né, que mostra nas diversas escalas, né, que tipo de solução você pode usar, né, para melhorar a condição das águas urbanas, tanto em qualidade quanto em quantidade. Aqui tem também uma foto recente, aqui em São Paulo, um jardim de chuva que foi construído por meio de voluntários, a prefeitura autorizou. Então, você olha lá uma praça, né, toda cheia de vegetação, isso aqui é um sistema de drenagem. Isso aqui abate a vazão, isso aqui reduz os alagamentos dessa rua aqui em Pinheiros, né? Entendeu? E, além do que, traz um verde para a cidade. Aqui é um outro sistema que eu vi lá em Bolonha, achei muito interessante, porque é na região periférica, que é uma região mais nova da cidade, né? Então, tem uma praça, que aqui dá para ver pelo Google Earth, né? Tem esse desenho, ela é côncava, né? Então, isso aqui é um reservatório de água de chuva, que tem a função, além de amortecer, purificar a água, porque ela atravessa uma espécie de um filtro, né? E ela funciona assim, ela vem a chuva, ela vai enchendo, né? A primeira chuva, que é a parte mais poluída, a parte que traz mais poluída, ela passa por esse filtro, tá certo? E depois enche essa praça e funciona como um reservatório. Você não pode jogar no rio, né, quando você faz um loteamento como esse, né, para você atender a normativa europeia de qualidade de água, né? Você não pode jogar água de chuva sem tratamento, tá? Então, isso aqui já atenderia, uma forma de atender isso. Aqui é um trabalho feito aqui em São Paulo, na bacia do Jaguaré, um estudo feito pela USP, junto com a Associação Águas Claras do Rio Pinheiros, né? A implantação de
uma série de soluções baseadas na natureza. Também foi usado modelos matemáticos calibrados para ver quanto que isso abate de vazão, quanto melhora, reduz alagamentos, enchentes e principalmente a poluição do Rio Jaguaré, que é um afluente do Rio Pinheiros, né? Então, a gente mostra que você consegue uma condição muito melhor para o rio, né? Já que você não consegue fazer esgoto em tudo. Aqui tem um desenho de uma das áreas, né? Uma grande wetland. Aqui tem um parque, um projeto, isso aqui é lá no Vêneto, na Itália também, né? Esse vem de um plano de drenagem. Eu estava lá uma vez e falaram assim, vamos visitar, vamos conhecer o plano da bacia, né? Uma bacia que contribui lá para a Laguna de Veneza, vamos conhecer. Falei, vamos. Eu achei que a gente ia entrar numa sala, o cara ia abrir lá uns livros. Aí que eu achei interessante, porque o plano é um prédio, que tem gente, tem funcionário que vai lá, trabalha todo dia, entendeu? O plano não é uma coisa estática, né? O plano, e ali é um consórcio de todos os interessados, dos agricultores, das indústrias, do turismo, enfim, né? Então, essa aqui é uma das soluções que eles estão implantando lá, né? Que é aproveitar essas áreas, né? E quando vem a chuva, você aproveitar essa área para amortecer as vazões e também melhorar a qualidade da água. O grande objetivo lá é melhorar a qualidade da água. Eu gosto desse tipo de solução, as wetlands construídas, que se fala tanto, se faz tão pouco no Brasil, eu acho impressionante, né? Lá no Paraná, Cecília, quando a gente estava fazendo o plano, eu trabalhava numa empresa americana que tinha um bom conhecimento sobre, já tinha feito 200 wetlands nos Estados Unidos, e a gente quis trazer essa solução para o Rio Iguaçu, né? Entendeu? E vieram os especialistas aqui para o Brasil e eles olharam o clima, a vegetação, falaram, não é possível, nos Estados Unidos a gente faz wetlands onde neva, a água congela no inverno, vocês têm uma vegetação, vocês têm um meio ambiente super ativo, super... Como é que não fazem? Né? Mas em grande escala, não é? Essa aqui é uma wetland em Minas, mas é uma wetland pequenininha, feito lá numa fazenda, não me lembro se é uma indústria, uma fazenda, entendeu? Tá certo? Voltando a Veneza, né? Essa é uma wetland que eu achei muito interessante, porque esse programa, ela faz parte, aquele mesmo programa que eu mostrei, aquele parque lá, né? Ela faz, que é um programa bastante amplo, né? E com muitas SBNs, para recuperar a qualidade da água da laguna, né? Que é a grande centro turístico, né? Embora agora o nível do mar está subindo, mas enfim. Né? Então, uma das coisas é uma wetland que ela recebe efluentes dessa região altamente densa aqui, que são indústrias, né? Para tratamento. E isso faz parte de um sistema de reuso, né? Bastante interessante, né? E fazendo esse reuso de água industrial, usando wetlands, além de restaurar o ecossistema da laguna, né? Você não tem mais água efluente industrial sendo lançada, né? E aqui também é uma outra medida compensatória, mais recente, isso é de 2020, por aí, né? É uma obra grande, é um centro, é um hospital em Bérgamo, né? Escola de medicina, etc., que tem uma grande área impermeabilizada, e a medida compensatória é esse grande parque aqui, né? A gente olha, que bacana, não, mas por trás desse parque existe uma engenharia extremamente sofisticada, porque ele tem que abater todo o impacto dessa área que foi ocupada, mais uma parte da área da cidade, né? Tanto no aumento da vazão, por causa da impermeabilização, quanto também a recuperação da qualidade da água, né? Então, oi? Eu só ia fazer um complemento, né, Luiz, você tocando nesse ponto,
Eu me recordo que a Cecília tinha comentado de algumas soluções aqui no Brasil, e até veio também uma questão aqui, que já nos comentários, já para a gente aproveitar aqui o ensejo, de uma dúvida, né? Se é possível solucionar enchentes com SBN ao invés de piscinões. Então, inclusive, propondo piscinões na frente do estádio do Morumbi. Aí eu acho que, Cecília, dá para você até encaixar, né? Pegando alguns pontos que você já comentou e também trazer aqui para essa discussão. Bom, eu acabei aqui, então tá bom. eu vou fechar. Perfeito, no tempo. E a gente pode abrir essa discussão, achar a pergunta muito boa, mas eu acho que você tem que lembrar o seguinte: quando você uma área urbanizada, você aumenta a vazão pluvial, a vazão da chuva, ela aumenta de 6 a 8 vezes. Não é que aumenta um pouquinho, aumenta muito, né? Então, para você compensar esse aumento só com SBNs, é muito difícil. Né? Que nem esse exemplo que eu dei do Anhangabaú, que a gente mostra que você consegue abater, mas você tem um efeito positivo, mas ele é muito pequeno diante do problema. Eu não resolvo as inundações do Anhangabaú, né, só com SBNs. Eu tenho que necessariamente fazer alguma obra de maior porte. Agora, a gente também tem procurado, para tratar melhor a água, né, mesmo obras que a gente chama cinzas, né, obras duras, né, que sejam distribuídas, como aqueles reservatórios que eu mostrei. Ou pavimentos permeáveis, por exemplo, que é quase que meio uma SBN também, porque você consegue absorver a água, né, no pavimento, reduz, excelente solução, né? Então, a gente não se iluda que a gente vai ter que sempre usar. Agora, o que o Ministério das Cidades quer, ele quer inverter um pouco. A gente usa as SBNs e, se precisar, a gente faz obras maiores, entendeu? Normalmente precisa. Para cidades muito densas, você vai precisar. Mas primeiro você vai resolver o que for possível com SBNs, entendeu? Perfeito. Obrigada. E Cecília, também fica à vontade, se quiser complementar ou puxar algum outro ponto. Luiz, obrigada aí pela sua apresentação. É assim, muito instigante, né? Um tema assim que quem gosta é assim um tema que a gente, que nem eu tenho um ex-aluno que a gente sempre se encontra, né? Ele trabalha hoje no C40, ele é um dos responsáveis pela departamento lá de alagamentos, lá do C40, ele que era um apaixonado por isso, então a gente se encontra, só fala disso. Então, assim, encontro da turma, né? Ele foi meu aluno da pós-graduação lá em paisagismo ecológico, em planejamento e projeto da paisagem, e então a gente, assim, completamente... E ele mais outras, né, pessoas junto. Então, isso é uma cachaça, né? A gente passa as noites falando disso. Então, você trouxe aí várias coisas importantes, eu acho, e que eu acho que é assim, fundamental a gente realmente rever. Eu acho que a questão que essa pergunta, né, que eu acho que veio, ela é relevante na medida em que a urbanização não é que ela só impermeabilizou a área, né? Eu acho que ela foi muito além, né? Ela retificou os corpos d'água, ela aterrou as áreas de inundação. Então, a Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, que é um lugar que inunda sempre no Rio de Janeiro, ela hoje está reduzida à metade do que ela era, né? E com uma profundidade que também eu não sei exatamente qual que era anterior, mas ela está super sedimentada, né? Tem lá 2 lugares que são mais profundos, mas o resto é tudo super mais raso, então você também tem um espelho muito mais reduzido para acomodar a água de chuva, e aí quando chove, não tem, né? Não tem como, não tem cálculo, tem engenharia que bota água aonde, né? Vai para onde essa água? Né? Não vai. Então, assim, o pensamento tem que ser um pensamento sistêmico. Então, a gente tem que pensar assim,
Se tivesse todos os tetos fossem tetos verdes, né, onde você conseguisse reaproveitar a água da chuva que cai, você tirou essa água toda que cai nessa superfície, que hoje é impermeabilizada, tirou ou retardou a entrada dela no sistema de drenagem da cidade existente. Então, já tirou a pressão. Se você tivesse nas calçadas que tem espaço, se você tivesse jardins de chuva ao longo dessas calçadas, canteiros pluviais, né, que são aqueles mais apertadinhos, contidos, que nem Nova York está fazendo, né? São esses canteiros no meio da calçada, onde você deixa o espaço para o pedestre e tem o espaço da água e da natureza, né? Que tem um solo vivo que vai recarregar o aquífero e que vai deixar a vegetação, as árvores, enfim, vai melhorar o ambiente urbano, a paisagem, vai ficar mais gostoso, vai valorizar as pessoas, melhora a saúde, né? Que eu acho que é uma das coisas importantíssimas que acho que você não falou, né? Porque você falou das ilhas de calor, você falou de outros benefícios importantíssimos das SBN, mas a saúde das pessoas é de uma importância absurda, porque melhora a qualidade do ar, melhora a qualidade da água, reduz o ruído, reduz o estresse, reduz a criminalidade, a agressividade. Então, você tem um conjunto de benefícios diretos, não é? Né? Assim, aqui, quando eu vim morar em Portugal, eu morei lá no centro, e eu fiquei deprimida naquelas ruelas, num beco, eu ficava com claustrofobia, né? Era uma coisa assim ruim, né? Eu fiquei deprimida, morei lá uns 8 meses, 8, 9 meses. Aí levei um tempão para encontrar um lugar. Quando eu cheguei num apartamento que era em frente a um jardim, em frente a um jardim, e entrei na sala, tinha uma vista verde, cheio de árvore na frente, eu nem vi o resto do apartamento, virei para o meu marido e falei, vou morar aqui. Não sei nem o que tem lá dentro, não sei como é que é esse apartamento, não sei como é que é isso, mas eu vou morar aqui, e aqui eu estou, né? Tem 1 ano e meio que eu estou aqui. Então, isso aí por quê? Porque eu tenho silêncio, eu tenho passarinho que canta na minha porta, né? O calor que faz no resto da cidade aqui é mais gostoso, não enche tanto, porque a água vai para lá. Então, assim, eu tenho tantos benefícios de estar nesse lugar, né, que não tem como... se eu puder, eu fico aqui, né? Se eu puder, no longo prazo, eu vou... E, além do que, tem um parque gigante, o segundo maior parque de Lisboa está aqui a 8 minutos a pé. Teve um tempão para descobrir, mas ele está aqui do lado. Então, é tipo o paraíso, tem comércio e tal. Então, eu acho que, se estando na cidade, o benefício que é para as pessoas que estão no entorno disso, tem até um estudo de um holandês, que eu não consigo falar o nome dele, que é o 330-300, né? Da sua casa você vê 3 árvores, você ter o 30 300 metros de uma área verde, e você ter... é isso, acho que é 330-300. Então, você está numa área verde, te dá tantos benefícios mentais, físicos, espirituais, que é para além só da questão da água e do calor, que são questões que também impactam a saúde, a qualidade de vida e tal. Então, você Cecília, tem esse pacote. Eu estou ficando meio triste com o que você está contando, porque eu moro aqui em São Paulo, numa rua que até um tempo atrás era um túnel verde. Eu olho da minha janela, árvores que têm dezenas de anos, um espetáculo, né? Moro próximo do parque, né? É mais ou menos isso que você está falando. Só que aqui tem um problema. Já nós tínhamos aqui, só nesse quarteirão, acho que eram cerca de 18 árvores. Nesse último ano, já cortaram 4, né? E deu até rolo. Até acionamos o Ministério Público. E por que cortam as árvores? Porque uma das razões é o problema da rede aérea de eletricidade, os postes. Então, as árvores balançam quando chovem e tal, e acaba emaranhando aqueles cabos e dá curto-circuito, não sei o quê. Então, em vez de eles pegarem e consertarem a rede, enterrarem, né, que é o certo numa cidade como São Paulo, né, eles vão lá e cortam a árvore, né? Ou às vezes podam de tal forma que ela morre, né? Entendeu? Então,
assim, eu estou ficando triste porque você está contando isso, e eu tenho... Nossa, eu estou vendo perder isso aqui, esse patrimônio, né? Esse patrimônio ambiental que tem aqui na minha rua, né? E vai... Mas é uma questão do que é importante, né? Porque, em vez de investir... Até porque eu me lembro de uma época que eu trabalhei muito para a cidade do Rio de Janeiro, fazer jardins de chuva e tal. Uma questão que foi levantada por uma ex-vereadora, que depois foi senadora, candidata a prefeito e tal, que é o seguinte, ela falou, Cecília, não tem mapeamento do subterrâneo. A gente não pode quebrar as calçadas, porque a gente está arriscado... E isso aí até aconteceu, porque teve até um caso de uma implantação de um jardim de chuva lá em Copacabana, que foram botar... A moradora resolveu fazer e o cara estava metendo uma britadeira sem saber o que tinha embaixo. Então, uma ex-aluna minha que morava ali me ligou desesperada, falou, Cecília, tem um cara aqui com a britadeira. Eu falei, porque ele pode morrer eletrocutado. Você não sabe o que está passando embaixo. Né? Então... isso aí é um abandono das cidades. Como é que você não tem cadastro Mas isso é histórico, da infraestrutura? Né? Isso é histórico. Agora, isso é histórico. Não tem um mapeamento... também uma... Viu, Cília? Eu acho que é também uma certa decadência, até meio vergonhoso para a engenharia. Porque muitos projetos que eu fiz no passado, uma das coisas que se tomava mais cuidado era no mapeamento das interferências do local onde você ia fazer a sua obra. E tem técnica para isso. É caro. Os caras falam, é caro. Espera aí. O caro é você ter que parar uma obra, refazer a obra inteira porque você achou uma coisa que você não sabia que tinha. Entendeu? Ou, como aconteceu aqui, uma das árvores caiu aqui por causa disso, porque a Sabesp foi fazer um conserto na rede de esgoto, cortou a raiz da árvore. A árvore tem, sei lá, 20 metros de altura. Caiu, podia ter matado alguém, inclusive. Aí a culpa é da árvore, porque a mídia vai e fala assim, as árvores estão caindo. Eu falei, na Sabesp, mutila a árvore, mutila a raiz, desestabiliza a árvore, vem um vento, derruba a árvore. Aí eles falam, não, é que não tinha outro jeito, precisava consertar, estava vazando lá, e tinha que fazer... Gente, tem milhões sabe, não tem uma pessoa que consegue bolar uma forma de não ter que quebrar a raiz da árvore para consertar um vazamento, entendeu? É até uma vergonha para a engenharia isso. Eu acho que assim, é uma vergonha, não é? Eu acho que não é nem só para a engenharia, né? Eu acho que é uma vergonha para os tomadores de decisão, que tomam decisão sem base técnica, científica. Eu me lembro, agora veio aqui até na minha cabeça, uma vez eu fui para a Coreia, eu tinha ido para um congresso na China de ecologia da paisagem, e depois eu falei, nossa, eu vou conhecer aquele projeto lá do Changchun, lá em Seul, que é aquele que tirou, né, 5,84 quilômetros de viaduto, tiraram o viaduto, abriram um córrego, fizeram um corredor verde, né, 5 metros abaixo do nível da rua, e em 3 trechos, um trecho mais urbanizado, bem para o centro, né, mais mineralizado, um centro mais intermediário e um centro mais naturalizado, mas ele foi indo, e é espetacular, espetacular. Quando eu avisei que eu tinha estado num outro congresso, Resilient Cities, com a assessora de um prefeito de uma cidade chamada Changwon, no sul da Coreia. Aí eu mandei um e-mail para ela e falei, estou indo para a Coreia, e aí ela falou, então o prefeito quer que você venha aqui. Aí eu falei, ok, beleza, vou para aí. Aí cheguei em Seul, fiquei lá o tempo que eu ia ficar, aí peguei o trem, né, um trem rápido, e fui lá para o sul. E aí cheguei no domingo, aí às 9 horas da manhã tinha meu encontro com o prefeito. Aí foi engraçadíssimo, porque o prefeito não falava uma palavra de inglês, quem falava era a Yumi, era meu contato, né, que eu tinha conhecido nesse congresso. E aí desci, né, eu estava na sala lá com as pessoas lá conversando, aí apareceram umas pessoas, uns guardas, né, umas mulheres gigantes, eu nunca tinha visto coreanos tão grandes, e aí fizeram um corredor, a gente desceu por uma escadinha, chegamos lá no gabinete do prefeito, sentamos na mesa, aquela mesona,
E aí o cara começou a fazer um interrogatório. Eu tinha ido lá para aprender, né? Porque eu sabia que eles estavam fazendo muita coisa legal, que eu tinha conhecido essa assessora dele lá num congresso, mostrando trabalhos, e eu tinha ido lá, crente que eu ia aprender, que eu aprendi, né? Aprendi a beça. Aí ele sentou, aí nisso tinha também um cara que chamava também o mesmo nome da cidade, só escreve diferente, um cientista, chefe de uma universidade lá, que estava junto, né? Shang Wong, o nome dele. Aí o Shang Wong chegou junto e descemos nós três para falar com o prefeito. E aí ele era o assessor cientista do prefeito. O prefeito não dava um passo sem a aprovação do cientista. Então, ele começou a me fazer um interrogatório gigantesco de tudo que eu conhecia no mundo, né? Porque ele queria aprender. Aí a gente ficou conversando, aí fui respondendo e tal. Aí eu falei, olha, mas eu não conheço a cidade. Eu cheguei ontem à noite, fui para o hotel, dei uma volta num parque que tinha na frente e voltei para o hotel. Não posso te falar nada da cidade porque eu não conheço. Aí ele falou, aí lá em coreano com os dois, né? Os dois me levaram para um tour daqueles que você vai passando em tudo, me explicando tudo, como é que era, como é que não era, o que tinha feito. Eu vi coisas impressionantes, assim, incríveis mesmo, que é uma cidade modernista, industrial, que estava abrindo todos os córregos, estava assim, tipo, tirando o carro, arrumando e refazendo, tipo Barra da Tijuca, arrumando a Barra da Tijuca, mais ou menos, com indústria, né? Indústria pesada. Tinha uma fábrica gigante da Samsung, bem em frente de um lugar que tinha sido renaturalizado, assim, virou um parque ecológico, que era um lugar onde jogavam os resíduos, enfim, um negócio impressionante, assim, bárbaro. E nem é uma cidade grande, que a grande cidade industrial é do lado, é a Busan. E aí, eu me lembro que a gente foi almoçar, depois a gente foi jantar, e aí todo mundo começou a beber saquê, não sei o quê. Daí, quando a gente está terminando o jantar, a Yumi, a assessora, puxa um caderninho e o cientista, idem, e fala, bom, agora que você já conheceu a cidade, o que você acha que a gente pode melhorar? Então, é genial, cara. Aí eu estava nessa época Cília, por acaso, eu tenho até uma foto aqui na apresentação, eu deixei no final aqui, mas se puder mostrar do que você está falando. Lá de Xangô? Quer ver? Não, mas foi incrível, porque eu estava, na época, fazendo o possível para... Eu tinha um Instituto em Verde que era para... exatamente, esse daí é de Seul, né? Esse é Seul. Esse é Seul. É incrível isso. É assim, é incrível. Inclusive, eles fizeram um museu da história da cidade pelo Rio, um museu de 6 andares, 2 andares para baixo, 4 para cima, e você desce aprendendo sobre a cidade, tudo que foi feito na cidade ao longo do Rio. É genial, assim, e fizeram, acho que uns 15 quilômetros de esgotamento sanitário, porque ali era esgoto, né? O rio tinha sumido, né? O rio Chongqing, né? Acho que a gente combinou antes, né? Pô. O próximo slide ele pelo mostra. Suporte, porque eu não preparei nada visual, mas é muito bom. Esse cara, eu não lembro, ele tem o nome coreano, ele esteve, um dos caras que coordenou esse projeto, o coreano, ele esteve lá na Poli, passou o dia inteiro conosco, num evento que nós organizamos, e ele contou toda a história desse trabalho, eu achei muito, muito interessante. Mas você vê que ele tem atrás desse negócio bacana, tem uma infraestrutura bem sofisticada. Total. Viu? Total, eles bombeiam a água do RAM. Entendeu? E isso tem um benefício muito grande, porque ele chega nesse rio maior aí, que eu não sei, nome de coisa, eu não sei. Então, né, que também estava sendo objeto, não sei como está hoje, de um incrível, parque de parque. Tiraram as vias, enfim, eles fizeram isso. Aí já tem mais de 10 anos que eu fui lá. Então, muito bacana. Mas, assim, não é bacana, é incrível. E, na época, eu estava trabalhando era pré-Rio+20, o prefeito precisava mostrar alguma coisa para o mundo, né? E aí eu estava ali, realmente, numa atuação bem de advocacy, né? Para ver se botava alguma coisa de demonstração. E aí, quando eu chego lá em Xangô, eu sou recebida pelo prefeito. Aí, depois, eu recebi, na Rio 2020, me contrataram para receber 14 prefeitos e seus da Coreia também, né? E seus assessores todos. Foi um grande ônibus, aqueles ônibus gigantes.
E eu não tinha o que mostrar. Eu falei, gente, eu não tenho o que mostrar aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente foi visitar um parque, um parque, acho que foi o Marapendi, lá na Barra. Quando a gente abriu a porta do ônibus, era um cheiro de esgoto, porque a lagoa, que é uma lagoa natural, belíssima, né? Que eu cheguei a nadar lá, mergulhar com os meus filhos quando eles eram pequenos, hoje é um esgotão. Na época era um esgotão. Não sei como é que está hoje, porque eu estou longe do Rio desde antes da pandemia, que eu saí de lá e não voltei. E aí eu fiquei assim muito... Eu falei, nada é à toa, né? Na hora que você tem políticos que estão ali com responsabilidade, estão apoiados em cientistas, né? Em técnicos de última geração, não é técnico do século XX, é do século XXI, que está entendendo o que está acontecendo, né? O que está em jogo hoje. E aí isso daí muda tudo. Né? Não é mais aquela coisa de ouvido. E até hoje me passaram, aí um amigo meu que trabalha na prefeitura, no estado do Rio de Janeiro, me passou uma fala de uma pessoa do governo do estado do Rio de Janeiro, que eu não vou falar o nome, lá na COP28, dizendo que vão implantar, e eu acho que até estão fazendo um trabalho que eu espero que realmente decole, que a Marie é a pessoa que está encabeçando lá no estado do Rio. Eu até participei de um evento com eles há não muito tempo atrás, sobre SBN também. Acho que foi mês passado, alguma coisa assim. E, então, realmente, procurando levar isso para frente, né? De verdade, assim, seriamente. E aí está essa pessoa lá, importante lá do estado do Rio de Janeiro, dizendo que agora é SBN. Depois eu posso até te passar, se você quiser, Luiz, e Maria também. O videozinho dele falando que agora é assim, porque tem que fazer SBN. Aí eu digitei de volta, assim, só acredito vendo. Porque é verdade, chega uma hora que a gente fica tão vacinado contra a vontade política, né? Que a vontade é tudo marketing, né? As pessoas. Assim, a minha experiência aí, no Rio, principalmente, eu tenho minha experiência de atuação mesmo, eu tenho experiências muito boas onde eu fiz pesquisa, né? Eu tenho bons casos onde eu fui visitar e vi que coisas aconteceram, apesar de algumas terem mais problemas, outras menos, enfim, mas eu acho que Niterói é um caso super interessante, que tem os jardins filtrantes, né? Os wetlands construídos, está finalmente hoje, né? Então, eu acho que é um caso muito bom esse parque da Orla de Piratininga, lá, o Alfredo Sirquis. E o Axel Grael, que é o prefeito, a Dionê, eles são super comprometidos, estão com profissionais, contrataram profissionais muito bons, tiveram vários problemas ao longo do caminho, mas está lá, implantado, em final de implantação, e as pessoas estão amando. A biodiversidade voltou, tem colhereiro, né, que é aquele pássaro do bico de colher, que é ameaçado de extinção. Eu vi isso quando eu fui fazer uma visita levando o pessoal de lá, uma visita técnica para um evento da WRI que teve lá em fevereiro ou março, eu acho. E eu fiquei assim, apaixonada. Falei, gente, que bom que é ver um projeto bom de pé, né? Acontecendo. A natureza ali bombando, porque no Brasil tem isso. Aqui até conversei com uma pessoa aqui outro dia, no sábado. Nossa, a gente planta aqui, tem que esperar 30 anos para crescer. No Brasil, você planta agora, no ano que vem já está desse tamanho. É que o americano falou, pô, vocês não entendo como é que vocês não... Eu mostrei aqui o projeto do Jaguaré, por exemplo, que foi um trabalho feito por uma ONG, né? Foi patrocinado por algumas empresas, etc. Mas que é um trabalho muito detalhado, muito bem feito, privilegiando SBNs, a bacia inteira. Foi um trabalho minucioso, né? Usando o melhor da técnica, né? Aí resolveram que vão uma ação política para despoluir o Rio Pinheiros, que é ótimo. A gente precisa despoluir o Rio Pinheiros mesmo. Só que, em vez de implantar um projeto como esse, né, a gente mostra que teria... Não, eles pegaram e resolveram, por exemplo, fazer, onde o rio está sujo, eles botam uma estação de tratamento de esgotos, daquelas de lodos ativados dentro do rio, entendeu? Aquela coisa completamente, sabe,
E está lá. Fizeram. E aí agora está tendo um impacto danado, gente reclamando do cheiro, do... Por que não segue essa linha, né, Cecília? E esse projeto é muito bom. Essa proposta aí pro Rio Jaguaré eu conheço bastante. Eu estava até eu fui para o Rio, num seminário. Acho que talvez foi numa dessas que você me conheceu, que a gente fez algumas apresentações na época. Né? Enfim, eu sei aí, que... Não falta conhecimento, falta a valorização do conhecimento que está sendo gerado. Então, olha, foi assim, recurso do Estado, né, que entrou nesse projeto, foi financiado pelo FEHIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos, dinheiro do povo, uma equipe de altíssimo nível, trabalhando com o melhor que se tinha, que se tem aí da tecnologia, paisagistas de primeira qualidade, professores, entendeu? Aí jogam isso, não, pega e faz outra coisa, sabe? E uma coisa pior, né? Que não traz... porque isso daí não é a solução, né? Isso daí é um paliativo mal, assim, é um paliativo mal ajambrado que não vai resolver, né? Você não está resolvendo, você não está indo na causa do problema. Está indo num... Você vê o coreano... É um band-aid. Eu lembro... É um band-aid. Esse coreano que veio aqui, ele falou que uma das coisas que eles tiveram que fazer, que foi muito trabalhado, foi a participação social no projeto. Isso é outra coisa que eu tinha notado. Desde o princípio. Isso só foi viável porque a população gostou, a população apoiou, a população... Então, sabe? Então, se você pega uma solução desse tipo, de SBNs, a população sempre gosta, né? E compara com botar uma estação de tratamento convencional no meio do rio, entendeu? Não é? A população vai preferir a SBN, porque ela tem todos esses ganhos que nós relacionamos, que você falou aí também. Fora a valorização, se você pensar em termos comerciais, vamos supor que eu pense em dinheiro, só a valorização da área, da região, né? Você vai ter um ganho extraordinário. Ao passo que você bota uma estação de tratamento, desvaloriza, aí tendo problemas de impactos, de caminhão de lodo. E ela também não funciona, né? Ela precisa de manutenção e de aporte de insumo o tempo todo. SBN, ela vai sozinha. Sozinha. Ela vai sozinha. Você precisa de um manejo eventual. Eu acho assim, a gente vê, você mostrou aí a tendência, né, do que se faz fora, o que se busca no mundo de melhor, né? Eu mostrei esse caso de Veneza, que é interessante, e que funciona porque é um consórcio, é um plano que tem um prédio, que tem uma sede, que vai, entendeu? Todo mundo ali está trabalhando nisso para chegar a essa solução. Então, eu acho que isso que falta para nós aqui no Brasil, um pouco mais tecnologia, conhecimento. A gente tem técnicos, tem você, Cecília. A gente queria trazer você de volta aqui, entendeu? E gente boa tem, né? Compreende? Agora, mas eu acho que tem. Eu acho que ainda, eu acho que as universidades elas precisam se renovar. Eu acho que o conhecimento que está sendo passado hoje, na maior parte das universidades, ainda é um conhecimento do século XX, o farol virado para trás. Verdade. Então, a gente não pode esperar que as pessoas que saem desses cursos elas tenham uma visão ecológica, né? Uma visão de harmonia com a natureza. Não, elas têm ainda uma visão de tentativa de controlar a natureza no momento em que a natureza está descontrolada, né? Porque a gente causou tanto impacto que o sistema planetário ele está hoje respondendo de uma forma que ninguém sabe exatamente qual vai ser a hora da mudança do regime do planetário. Então, a gente está assistindo, eu acho que no mundo inteiro, onde a gente estiver, as coisas estão muito alteradas, né? Então, o clima que a gente tinha no século XX acabou.
Não dá mais para pegar a história, né? Pegar o histórico. Então, vamos analisar o histórico, esquece. O histórico não vale para nada mais hoje. Né? Então, hoje a gente está numa era de incerteza completa. Então, a gente tem que trabalhar com a incerteza, a gente tem que trabalhar com o princípio da precaução o tempo todo. E é isso agora, que nós temos. e nessa campo das águas urbanas, de drenar, aí eu vou falar águas urbanas em geral. Aí nós estamos vivendo um momento que eu não sei, porque antes você fazia uma conta lá, né, tempo de retorno e tal, você não sabe mais qual que é o tempo de retorno de uma chuva. Né? Você não sabe mais qual que é a temperatura que vai ter. Você não sabe mais, entendeu? Quantos ciclones teve no Sul esses últimos 2 meses? Pois é, teve esse... Não, quantos ml... Qual foi as chuvas que tiveram no Sul? Quais são as chuvas? Qual é o período, o calor desse ano? Quando você viu o calor, as ondas de calor que deu esse ano? 60 graus. Aqui em São Paulo Quando deu isso? Não deu. Então, se você não projetar isso para pior, né, daqui, só vai ser pior do que isso. É isso que aconteceu agora para pior. Então, como é que a gente tem que planejar para um futuro imediato, né? Porque a gente não vai nem falar de 5 anos, porque hoje 5 anos está longe, a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui em 5 anos, do jeito que a coisa vai. Agora, você vê uma coisa, é duro isso, porque aquele mapa que eu mostrei, que é uma notícia de jornal lá no começo, todo vermelho, né? A gente sabe o que tem que fazer. Se a temperatura nas áreas pobres está subindo mais, eu tenho que colocar o verde que tem nas áreas ricas e nas áreas pobres também. Existe no mundo inteiro. Existe algum plano, mas existe, por exemplo, a nossa prefeitura aqui tem algum plano para isso? Ela está trabalhando para isso? Está preocupada com isso? Não é? Agora, esse calor impacta no custo da saúde, porque isso aí vai diretamente na saúde das pessoas. Então, o índice de mortalidade aumenta, o índice de problemas respiratórios aumenta, e aí a quantidade de hospitalizações aumenta, e isso tudo custa para o Estado. Como custa a drenagem, custa também a saúde. Nossa. Não, e fora que isso tem um preço que não dá, né? É um preço intangível. Morre uma moça que morreu. E a gente não tem estudos no Brasil para saber quantas pessoas estão sendo impactadas pelo calor e nem pela chuva. A chuva ainda conseguem lá pegar quantas pessoas se afogaram, foram arrastadas, deslizamento, quantas morreram. Calor, quem é que está estudando isso? Mas a chuva o pessoal não mede, por exemplo, o cara que perdeu a consulta médica, porque ficou preso na inundação e entendeu? Ou a ambulância. Os custos da perda dos bens pessoais. Só pode fazer. O que eles fazem é custo de infraestrutura que foi. Você viu ali aquele trabalho que a gente fez para a Vitória? O custo é 4. Isso por baixo, porque muita coisa não entrou nesse cálculo. Porque são muito difíceis você calcular, mas por baixo você tem 4 vezes. Custa 4 vezes mais caro do que você resolver o problema. Exatamente. 4 vezes. Só que esse custo, quem absorve, não é só o Estado também tem prejuízo, mas ele está distribuído pela população, entendeu? É o cara que o carro ficou preso na enchente, tem que consertar. Mas aí a geladeira que ele perdeu, ele que... Tem um estudo na UFRJ que mostra que o pessoal que mora na Maré, na favela da Maré, a maioria, eu não me lembro aqui das contas, porque é um estudo de um tempo atrás, mas as pessoas que fizeram compra a prazo de eletrodomésticos, geladeira, televisão, eles não têm tempo de pagar a terceira prestação que eles perdem com a chuva. E aí eles ficam com a dívida. Então, a sociedade está absorvendo esse custo. É porque o lucro é privatizado, né? O lucro é de alguns mínimos, e o prejuízo é democrático, é para todo mundo. Exatamente. E principalmente afeta quem é mais vulnerável em todos os sentidos, social, ecológica, ambiental, economicamente. Né? Então, a injustiça é gigantesca. A boa notícia, sim, né, Síria?
Para terminar com um toque... Não. Um toque otimista. Não sei se está na hora de acabar, a Maria que vai dizer aí. Não, eu não sei, vamos entrar no mood mais... Tá quase. Podem terminar as considerações finais aí que a gente Ela apareceu aí, mas... Não, a boa notícia é que tem soluções. A Cecília deu exemplos, eu também dei alguns exemplos, entendeu? Tem solução, entendeu? Eu acho que tem... Agora, a dificuldade, Cecília, é que, assim, eu percebo esses planos que eu trabalhei, esse último que eu trabalhei lá no estado do Espírito Santo, por exemplo, não adianta, você traz uma solução mais avançada. Eu nem gosto de chamar de solução avançada, porque nem é avançada, já é uma coisa já... É mais antiga, né? Sabe? O pessoal fala, soluções inovadoras. Não, isso não é inovador. Não estamos trazendo nada, entendeu? Está olhando para a natureza, né? É muito São antiga, soluções... milhões de anos. Exatamente. Então, você traz uma solução dessas e os caras não querem, porque eles querem fazer o mais do mesmo, você está entendendo? Eles só sabem fazer o mais do mesmo. Em vez de resolver o problema de alagamento de Vitória, em vez de construir grandes estações elevatórias que consomem energia, que, sabe, polui, porque aquilo é cheio de esgoto, uma coisa horrível, vamos fazer... Vamos deixar a cidade mais bonita, vamos colocar jardins, vamos fazer parques alagáveis, que converse bem com a água, que trate bem, entendeu? Vamos fazer isso. Olha, a gente tem um modelo matemático bacana, ele mostra que isso ajuda a resolver. Os caras não querem, não querem. Eles querem fazer, entendeu? Porque as pessoas se fecham Aí eu acho que também tem outra coisa, né, que é o poder econômico, né? Tem uns lobbies por trás disso, porque eu acho que isso daí é fundamental da gente trazer. Eu tenho os grandes interesses, eu não tenho problema nenhum, porque eu não tenho vago preso, não tenho, assim, inclusive eu acho que a gente tem que levantar isso, porque as grandes obras favorecem as grandes empresas. Então, exato. Porque são elas que fazem as grandes obras. E as melhores soluções são descentralizadas, são pequenas. Exatamente. Deveriam estar na mão de pequenas empresas, pequenos empreendedores, pulverizando a economia, dando sustentabilidade para a economia, porque aí você gera muito mais emprego, você não tem Isso daí, em geral, né? Isso, inclusive, no mercado imobiliário alemão, ele não é concentrado. Né? Se você tem uma grande área pública, não se vende para uma grande incorporadora. Ela é vendida por pequenas parcelas para uma urbanização onde pequenos empreendedores, famílias ou grupos de amigos compram o lote para construir para si. Então, isso daí muda o custo dos imóveis, isso muda a dinâmica da economia, isso daí faz com que... Eu estive em Berlim em junho, se eu não me engano, final de junho, e visitei um edifício cooperativa, né, é uma rede de cooperativas de habitação, que aqui em Portugal também tem, descobri isso no sábado, e agora vou entrar para essa... Já estou matriculada para me inscrever para essa cooperativa aqui, que tem, dentre outras, tem alimentação, produção de alimento, tem várias coisas e tem habitação. E na Alemanha, eu queria morar naquele prédio, quase falei, cara, eu vou morar em Berlim, porque o prédio, todo ele ecológico, tem um elevador escondido atrás, você tem que subir de escada, e ele é todo verde. E lá, imagina o frio que está lá agora, né? Que está com uma onda de neve lá, assim, assim, está muito, muito frio, com muita neve no norte da Europa. E lá é assim um paraíso. Atrás tem bacia de infiltração, jardins de chuva. E essa bacia de filtração, você nada nela, porque está cheio d'água ali o tempo todo. Então, é uma piscina onde as pessoas nadam, e que ela sobe o nível, desce o nível, né, para poder... não é nem de filtração, a de filtração é do lado. Ali é uma bacia de retenção que ajuda também a acomodar a água, mas como tem água sempre, e tem sapinho, e tem vida, né, porque é vivo. E tem água limpa, né? É água limpa, porque o tratamento é biológico, e fica no fundo um prédio no centro, mas no centro de Berlim, não é que você está na periferia. Você entra por uma ruela, assim, que não passa nem carro, você chega ali, estaciona sua bicicleta
E aí você, até para subir no andar que a gente foi, é 6 andares de escada. Todo mundo magrinho, fit. Eu falei, gente, que maravilha. Aí o pessoal ainda chegou na varanda que a gente estava, que é tudo meio comunitário, estava servindo, eles estavam terminando de preparar o almoço, sentaram, ofereceram para o grupo que a gente estava, que era de um congresso. Eu falei, caramba, que vida maravilhosa, comunitária, todo mundo se conhece, sabe? Todo mundo planta junto. É espetacular. Então, você tem tudo isso no mesmo lugar. E aí, Berlim é uma das cidades que tem lá o BAF, né, o Biotope Area Factor, que é pioneiro, que é da década de 90, que é um fator de infiltração para todas as obras que foram feitas em Berlim a partir de então. Eles ganham uma notinha, não sei se você conhece isso, mas lá eles têm eles ganham uma pontuação, né? Uma pontuação para você conseguir segurar a água no lote. Aqui na lei de São Paulo tentaram implantar isso, só que ninguém está entendendo. Chuva de 50 milímetros tem que ficar no lote, não pode sair uma gota. Se vira, bicho. É teto verde, e aí tem a árvore, né? Onde tem árvore é o 1, né? É o número maior que eles têm, é de 1 para 0 a 1. 1 é onde tem árvore, porque a raiz leva tudo para o subsolo, né? A copa segura. Então, é incrível. E tudo que vem sendo construído ou reformado desde a década de 90, põe-se aí 30 anos, tem que obedecer esse fator, né? Então, você só pode ter uma cidade maravilhosa. Aí é uma escolha. Quem sabe a gente chega lá, né? Aqui, ó, já recebi uma mensagem aqui que a gente vai encerrar. Está encerrando, que pena. O papo está ótimo, o papo está delicioso aqui, das trocas, das conversas, mas infelizmente a gente encerra aqui para deixar com gostinho de mais, para a gente puxar depois um outro papo de novo e continuar essas discussões. Então, vou deixar um espaço para vocês se agradecerem também, mas eu agradeço pela disponibilidade, pelos insights que vocês trouxeram, a reflexão do papel crucial que a natureza tem, né, as soluções baseadas na natureza têm, principalmente para enfrentar as mudanças climáticas, o importante de colocar a natureza como centro e a pessoa também, integrar as pastas, né, tanto pastas públicas e pensar no futuro de forma integrada com as pessoas, as empresas, a natureza, e trazer essa reflexão também para o mundo acadêmico, né, de trazer, quando as pessoas se formarem, já vir com outro olhar de mundo, trazer essa proposição, essa proposta de provocação e também de como a gente pode fazer para envolver a comunidade, envolver a sociedade nisso tudo, porque não adianta fazer também se a gente não conseguir vender a ideia e as pessoas comprarem a ideia, né? Então, as pessoas, em todos os sentidos, fazerem com que essa engrenagem chamada sociedade funcione bem e que a gente consiga manter a natureza para a gente, né, continuar vivendo nesse mesmo espaço. Então, muito obrigada a vocês. Agradeço imensamente por toda essa parte que vocês compartilharam, o público também que compartilhou seus comentários. A live vai ficar gravada aqui, caso vocês queiram assistir depois. A gente está deixando uma pesquisa aqui no final, quem puder responder também, para que a gente possa evoluir nas próximas lives e continuar uma pesquisa, né? Quem sabe compartilhar com pessoas interessadas sobre o tema. Então, muito obrigada. Deixo um espacinho para você, Luiz e Cecília, se despedirem. Agradeço mais uma vez. Vamos marcar uma próxima. Excelentes contribuições e feliz em vê-los. Esperamos continuar conversando mais sobre esse tema. Bom, Luiz, fique à vontade. Então, eu só queria agradecer ao pessoal da produção. Achei muito bom essa oportunidade de bater esse papo com a Cecília. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Quem sabe quando eu for a Portugal, vou fazer uma visitinha para ela, tomar um vinho lá com ela, né? Venha, eu te levo até nos projetos legais aqui. Isso, boa. Tá bem? Então, muito obrigado. E olha, eu acho assim, a gente, para deixar uma mensagem positiva, né? Veja que tudo isso que nós falamos aqui, a gente tem que olhar como uma grande oportunidade para o nosso país, né? Para as nossas cidades aqui no Brasil. Porque tem muito por fazer ainda, muito. Aliás, tem muita coisa para começar até, né? Então, acho que nós temos uma grande oportunidade. Então sabe, é uma questão de
de pegar. Isso é uma tendência irreversível, né? E então é essa a mensagem que eu queria deixar, para que ninguém desanime, que as pessoas que gostam do assunto se aprofundem, estudem, vamos em frente. Muito obrigado, gente. É isso, eu acho que é daqui para mais, né? Eu acho que a gente tem muitos exemplos já no Brasil acontecendo, Campinas, Niterói, que eu falei aqui, muitas outras cidades, né? Até Sobral, Recife, BH, enfim, tem muitas cidades que estão fazendo, estão procurando fazer, né? Eu acho que já é uma grande coisa, né? Tem gente que está mais avançado, gente que menos. Sim. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Ou a gente vai procurar um caminho de harmonia com a natureza, ou a gente perdeu, né? A gente enquanto humanidade. Então, e as cidades também. Então, eu quero agradecer muito também o convite, a Maria pelo seu empenho, ao pessoal que eu já agradeci no começo, né? Ao Miguel, ao Rafa, que estão aí atrás, e que estão dando esse suporte importante, né? E estou aqui à disposição. Vamos falar da próxima vez de processos regenerativos, que eu acho que isso daí, culturas regenerativas, né? Eu acho que é para onde a gente deve olhar, né? Como é que a gente pode conviver melhor neste lindo planeta que a gente está destruindo, né? Que as pessoas estão destruindo, que hoje a gente está vendo isso ao mesmo tempo que está acontecendo a COP lá nos Emirados, né? E assistindo essa barbaridade que a gente está assistindo. A gente tem que ser muito mais poderoso, articulado e proativo para fazer a resistência, né? Para fazer um trabalho para que as coisas não entrem por esse lado do colapso que está iminente, né? Vamos trabalhar para reverter isso. Muito obrigada. Obrigada e boa noite.